Para essa análise de hoje aqui eu trago 2 artigos de um mesmo portal, o que vai gerar uma discussão sobre 2 temas, só que são temas que dialogam entre si. Por isso eu trouxe numa mesma análise. Acho que desde que eu comecei o canal, acho que é a primeira vez que eu discuto 2 artigos de um mesmo portal em uma análise só. Lógico, vários artigos em uma análise eu já fiz, mas de portais diferentes. Discutir vários artigos de um mesmo portal eu já fiz, só que em análises diferentes. Agora, 2 artigos de um mesmo portal em uma análise só, acho que é a primeira vez que eu estou fazendo. Até me corrijam se eu estiver errado quem acompanha o canal. Então vou fazer uma discussão sobre 2 artigos do portal Mint Press News, que é um ótimo portal, eu já indiquei para vocês várias vezes esse portal. É um portal de artigos de jornalismo investigativo, então são ótimas matérias. Coloquei ontem esses artigos para vocês lerem lá no canal do Telegram. Então o link do canal do Telegram do Verdade Concreta está na descrição do vídeo aqui embaixo, ou tu pode digitar, né? Não é digitar, é digitar, as pessoas usam mais celular do que computador. Então tu pode digitar lá no pesquisar do Telegram Verdade Concreta e tu encontra o canal do Verdade Concreta, e lá no canal do Verdade Concreta tem esses artigos aqui que eu vou discutir com vocês hoje. Normalmente eu coloco antes lá e depois eu faço a discussão aqui, mas nada impede que eu faça o contrário. Neste caso eu coloquei ontem os artigos, inclusive com os links para vocês acessarem o portal do Mint Press News, e agora eu vou fazer a discussão sobre eles. Logicamente que no artigo tem detalhes, nomes de pessoas, de instituições, datas e assim por diante, que eu não vou conseguir trazer tudo aqui. Então é importante ler o artigo também. Sempre indico que leiam o artigo. Assistir a análise, logicamente, não vou dizer não me assistam, mas assistam a análise e leiam o artigo para vocês formularem um parecer de vocês sobre o tema. Até porque o portal é bem interessante, tá? Quais são os conteúdos dos artigos que foram postados no portal do Mint Press News? Um artigo diz respeito, mas os 2 temas são parecidos, tá? Vocês vão perceber. Um artigo diz respeito ao trabalho da USAID utilizando as ferramentas de tecnologia norte-americanas, ou seja, usando a Big Tech norte-americana. Tiago, eu não sei o que é a USAID. USAID se escreve USAID. Dá uma pesquisada sobre a USAID e tu vai saber qual é a função da USAID. A grosso modo, a função da USAID é promover bagunças políticas em outros países. Essa é a função majoritária da USAID. Claro que eles não se apresentam assim. Essa é a minha forma de apresentar a USAID. USAID se escreve USAID. Dá uma pesquisada e tu vai ver qual é a apresentação formal da USAID. Acredito que a primeira definição que vai aparecer é da Wikipedia, Wikipedia, sei lá. Então tu dá uma lida aí, tu vai ver qual é a apresentação formal da USAID. Políticas internacionais norte-americanas e assim por diante. Então tem ali um trabalho do Estado norte-americano se intrometendo na política estrangeira e promovendo golpes políticos e bagunça política em outros lugares. Esse é o papel da USAID, o papel concreto, material e objetivo da USAID. Então um artigo fala sobre a USAID se intrometendo na política e desestabilizando países africanos, utilizando as ferramentas, as redes sociais, e vou discutir isso em um dos temas hoje é esse. E o outro tema é sobre também a Big Tech, as grandes empresas de tecnologia, sendo usadas como braço de Estado norte-americano também, só que o outro artigo fala sobre a infiltração da CIA dentro do Google. Então esses são os 2 temas que eu vou discutir com vocês hoje. O uso por parte da USAID das ferramentas de tecnologia para desestabilizar países africanos e o uso da CIA, a infiltração da CIA no Google. Então esses são os 2 temas que eu vou discutir com vocês. Quando eu entrar nos 6 pontos, que são aquelas 6 anotações que eu trago todos os dias para organizar as ideias aqui, os 3 primeiros pontos são sobre a questão da USAID na África, e o 4º, 5º e 6º pontos, ou seja, 3 pontos para cada. Os 3 últimos pontos, as 3 últimas anotações, 4, 5 e 6, são sobre a infiltração da CIA no Google. Vamos começar essa discussão aqui então, que eu já estou fazendo na verdade, já estou fazendo essa introdução para explicar o tema, o que é a USAID, qual é o papel dela. Acho que é importante fazer essa introdução aqui. Então vamos começar falando da questão da USAID na África. Vamos começar falando sobre isso, depois a gente caminha para o Google e a infiltração da CIA no Google. Primeiro ponto, o Facebook blindou o governo do Sudão em 2021, então essa discussão que o artigo faz, o artigo do Mint Press News, um deles diz respeito a um trabalho de rede feito em 2021. Então, começo aqui, primeiro ponto. O Facebook blindou o governo do Sudão em 2021 e excluiu apoiadores do governo da Etiópia, também em 2021.
O que tu tira daí a partir dessa observação? Tu tira daí que o governo do Sudão é um governo pró-atlanticista. Então, em 2021 foi feito um trabalho para apoiar o governo do Sudão, já que tu excluiu da rede críticos do governo. E enquanto o governo da Etiópia, até discuti isso aqui no canal, a questão da Etiópia eu discuti aqui no ano passado, se não me engano. Foi no ano passado que eu discuti a questão da tentativa de golpe contra o governo da Etiópia. Tanto é que o governante da Etiópia denunciou isso. Ele falou que os norte-americanos estavam tentando derrubá-lo do poder. Inclusive paramentando guerrilhas, atentados terroristas e assim por diante contra o governante da Etiópia. Então isso eu discuti no ano passado com vocês. E os apoiadores do governante da Etiópia foram banidos das redes, foram banidos do Facebook. Então o Facebook, mais uma vez, atuando como uma força política, como um tentáculo do Estado norte-americano. E aí que tá, vamos botar a USAID nisso. A empresa que aconselhou o Facebook neste trabalho que foi feito no continente africano é uma empresa mantida pela USAID. Verbas da USAID, que é um braço, que é um mecanismo de Estado norte-americano, destinou dinheiro, verbas, para uma empresa privada que aconselhou o Facebook neste trabalho político feito no continente africano. Então essa é a questão, é sempre bom ver essas conexões, o dinheiro sai da onde, vai para onde, por qual motivo. Aí tu pode me questionar, tá, Tiago, qual é a empresa? Eu quero saber qual é a empresa para eu fazer a minha pesquisa aqui em casa e ver se eu encontro mais coisas sobre ela. Vou te dizer agora qual é a empresa então. Segundo ponto, sempre nessa política de falar o nome das empresas, porque é uma discussão aberta, o artigo está lá, tem dados e assim por diante. Então entrem, acessem o artigo e pesquisem à vontade, mas eu vou dizer o nome da empresa aqui. Segundo ponto, o artigo cita a empresa Valent Projects. Vou dar uma olhada no artigo que lá tem os dados sobre essa empresa. O artigo cita a empresa Valent Projects e sua atuação como braço do Estado norte-americano. Repito o segundo ponto. O artigo cita a empresa Valent Projects e sua atuação como braço do Estado norte-americano. O fundador dessa empresa é um jornalista que atuou na BBC, na Reuters e trabalhou também com operações psicológicas na Síria. Então o cara é ligado a um trabalho de operações psicológicas. Tanto é que sempre que eu discuto isso aqui no canal, e já discuti outras vezes artigos do Mint Press News, falando sobre infiltrações de pessoas especializadas pessoas que trabalharam com operações psicológicas, trabalharam na CIA, trabalharam no FBI, atuando como moderadores, como programadores, como pessoas que estão atuando nas redes sociais. E a conclusão que eu sempre chego é a mesma. E é isso que eu quero relatar para vocês de novo aqui, porque isso toca a nossa vida diretamente. Eu percebo muita criança nas redes, entendeu? Então eu sempre repito isso, porque como professor eu sempre vi que cada vez mais os jovens estavam sendo bombardeados de maneira covarde por um trabalho de operação psicológica real que está acontecendo. Numa ponta do processo, ou seja, na frente de um celular, eu tenho uma criança, sem blindagem, sem filtro, com capacidade muito pequena para filtrar os conteúdos que chegam até ela. E isso pensando que do outro lado não tenha uma raposa das operações psicológicas. Agora imaginem vocês que do outro lado, na outra ponta, tu tem programadores, pessoas que trabalharam na CIA, com operações psicológicas de guerra, na Síria, no Iraque, já discuti com vocês esses temas aqui, no Afeganistão e assim por diante. Então o bombardeio maciço, o trabalho que é feito na rede, pessoas adultas já têm pouca blindagem para isso. Imagine então uma criança, um jovem, que tem pouco filtro. Então, as redes sociais são armas de guerra, é isso que eu tenho discutido aqui. Tanto é que eu já discuti aqui no canal a questão das guerras psicológicas, que foi tema de uma discussão da OTAN. A OTAN promoveu um encontro virtual, acho que eu discuti isso em 2020? Não foi o ano passado que eu discuti isso com vocês. A OTAN promoveu um encontro para discutir guerra cognitiva. Não estou falando de guerra informacional. Não estou falando sobre uma disputa pela informação. Estou falando que está ocorrendo uma guerra cognitiva. É a forma como a pessoa apreende os conteúdos. É uma coisa muito mais profunda. Utilizando especialistas na mente humana, especialistas em cibernética, antropólogos. Então a gente tem equipes de especialistas em operação psicológica trabalhando em cima da cabeça das pessoas. E tem gente que ainda se aventura a deixar uma criança na frente de um celular fazendo o que ela bem entender. Saibam que isso molda a cabeça de adulto,
A gente já vê um monte de robozinho da OTAN andando por aí, porque a ideia, segundo a guerra cognitiva da OTAN, é através de métodos, de métodos cibernéticos, de compreensão da mente humana, hackear a cabeça das pessoas. Não hackear fisicamente, tá? Não vai sair um fiozinho do celular e vai conectar. Não precisa fazer isso. Existem métodos, trabalho com informação que pode levar até isso e a gente bem sabe que funciona. Várias revoluções coloridas foram feitas desse jeito, claro, com infiltração de pessoal fisicamente nos países também, mas sim, a massa é arrastada completamente pelas redes. Então as redes são armas de guerra psicológica. Para a gente conseguir entender e avançar na discussão, é preciso ver as redes dessa forma, senão a gente está tendo uma percepção ingênua sobre o que são as redes sociais, tá? Então precisa observar dessa maneira. E esses artigos do Mint Press News são muito bons para isso, a gente vê quem é o pessoal que está trabalhando ali, né? Terceiro ponto, o combate à desinformação entre aspas, tá? Isso aí é a forma como eles apresentam. Vocês sabem muito bem o que eu penso sobre essa questão de censura, fake news e combate à desinformação. Vocês sabem o que eu penso sobre isso. Estou usando uma expressão usada pelo governo para justificar o envio de verba para a empresa privada que eu acabei de citar para vocês, desse jornalista aí que trabalhou na BBC, na Reuters, e em operações psicológicas na CIA, que é o fundador da Valent Projects. Terceiro ponto, o combate à desinformação é o discurso ético para a empresa receber dinheiro do governo. Então a USAID, que é liderada pela Samantha Power é uma pessoa que eu já discuti várias vezes aqui no canal. Se eu não me engano, a Samantha Power, ela é uma pessoa da área dos direitos humanos, só que aí que tá, ela utiliza essa questão dos direitos humanos para fazer avançar os interesses atlanticistas. Todo regime anti-atlanticista, todo regime contra o sistema financeiro transnacional ocidental, contra o atlanticismo no geral, ele é um sistema autocrático. Então a Samantha Power, a USAID só encontra problemas ligados a direitos humanos em países que são inimigos dos Estados Unidos. Então é um uso instrumental da discussão sobre direitos humanos. Ela já atuou durante o governo Obama, ela é entusiasta das guerras no Oriente Médio. Diga-se de passagem, me parece uma coisa bastante contraditória que uma pessoa que é da área dos direitos humanos apoie invasões norte-americanas contra povos do Oriente Médio, destruição de soberanias, assassinato de mulheres, crianças, tudo isso que o Assange trouxe a público e está preso numa masmorra por ter trazido a público toda essa podreira da máquina de guerra norte-americana. Então a Samantha Power, que trabalha com direitos humanos, está à frente da USAID, que tem como trabalho injetar dinheiro nos mais variados projetos espúrios para produzir bagunça política em outros países. E o artigo explora bem isso, traz detalhes sobre como funcionou no Sudão, como funcionou na Etiópia. Então dei uma lida no artigo que é muito interessante. Agora vamos saltar para o outro artigo e vamos falar um pouquinho sobre a infiltração da CIA no Google. Vamos discutir então. Quarto ponto. O outro artigo destaca a quantidade de agentes da CIA trabalhando no Google. Repito, quarto ponto. O outro artigo, então, 2 artigos discutidos hoje, um é aquele que eu já apresentei, agora entro no outro. O outro artigo do Mint Press News destaca a quantidade de agentes da CIA trabalhando no Google. É daí que tu tira o fato de que quando tu faz uma pesquisa, aquele ranqueamento de resultados que chegam até ti são resultados completamente dominados pela forma de observação de mundo atlanticista. Tanto é que o Google faz isso, o Google admite isso, não estou contando nenhum segredo para vocês, até porque quem acompanha o canal e até quem acompanha o canal já sabia disso antes, o Google admite que existe um ranqueamento por páginas com mais credibilidade e com menos credibilidade. A questão é que quem determina a credibilidade são pessoas ligadas à máquina de Estado norte-americana e conectadas aos interesses atlanticistas. Então essa é a questão. Então, quando tu faz uma pesquisa, a probabilidade de tu encontrar um conteúdo anti-atlanticista bem ranqueado e com destaque é muito pouco. Tu tem que digitar. Eu já fiz teste com vários portais que eu sigo. Tu erra uma letra, tu já não encontra. Agora, assim, quando tu vai pesquisar um outro portal ligado ao atlanticismo, à mídia corporativa, tu pode trocar todas as letras de lugar, embaralhar, botar de ponta cabeça que tu encontra de uma maneira ou de outra. Às vezes tu digita assim, ó, canal alternativo, aí só falta os caras falar, você quis dizer mídia corporativa? Aí os caras te oferecem a mídia corporativa. Então existe um ranqueamento. E quem é que atua
para promover esse ranqueamento e também quem é que atua para promover até o alcance das postagens nas redes sociais. São as agências verificadoras de fatos. Então, as agências verificadoras de fatos dão uma pontuação baixa para portais alternativos e alta para a mídia corporativa, e isso interfere no alcance. Então, é todo um trabalho amarrado com várias instituições para criar um estatuto de verdade em torno daquilo que a mídia corporativa produz. É a chancela institucional. É o mecanismo de pesquisa que as pessoas usam, é a agência verificadora de fatos que as pessoas acreditam, e isso desemboca na mídia corporativa que as pessoas acabam acreditando. Então é um trabalho muito bem elaborado. Tanto é que eu indico para vocês o que aqui de vez em quando? Que vocês não pesquisem pelo Google e nem pelo DuckDuckGo, que também já admitiu que utiliza algoritmos e exclui certos conteúdos, de acordo com os interesses atlanticistas. Não admitiu desse jeito, mas admitiu quase assim. Tanto é que eu discuti isso aqui no canal já. Eu utilizo o Yandex, que é russo, que pelo menos vai me dar o outro lado da moeda. Existe isenção em algum mecanismo e em alguma rede? Não, mas tu pode utilizá-la conforme o teu interesse. Eu utilizo o Yandex, que é uma empresa de tecnologia russa, e eu consigo ter acesso a coisas que eu não consigo nas redes norte-americanas. Aí quando eu quero encontrar conteúdo da mídia corporativa, eu procuro no Google. Quando eu quero canal alternativo, eu procuro no Yandex. É assim que eu opero na rede para conseguir fazer o meu trabalho. Yandex com Y, tá? Tem sempre alguém que me pergunta como é que é para poder usar. As pessoas que estão usando estão gostando, tá? Eu não ganho um centavo do Yandex, não ganho um centavo do Telegram, tá? Só estou trazendo uma discussão aqui e contando ferramentas que eu utilizo. Quinto ponto, o artigo destaca o longo histórico. Então assim, nesse artigo tem muito dado que eu não vou trazer aqui. Vocês vão ter que ler o artigo. Não vou eu abrir o artigo na tela e ficar lendo para vocês aqui, que isso aqui é uma espécie de trabalho escravo doméstico, né? O que eu vou fazer é discutir a minha percepção e os tópicos principais do artigo, ao meu ver, para entender a geopolítica. Agora, quer detalhe? Vai ler o artigo, né? É isso que eu indico sempre para quem acompanha o canal. Por isso que eu deixo o link disponível para vocês acessarem lá no Telegram. Quinto ponto, o artigo destaca o longo histórico da CIA cooptando intelectuais aos montes durante a Guerra Fria. Esse foi um trabalho extensamente levado a cabo. O trabalho da CIA é tão bem feito, cooptando intelectuais, que teve gente da CIA que trabalha para a CIA, sendo pega pelo macartismo nos Estados Unidos, sendo acusado de comunismo. Tá? São duas ferramentas de Estado norte-americana. O macartismo, que seria um anticomunismo mais truculento, mais tosco, e a CIA, que faz um trabalho de dissolver a esquerda marxista por dentro. Então ela infiltrava intelectuais para dissolver por dentro. Tanto é que hoje a gente vê a esquerda completamente infiltrada. A CIA continua fazendo esse trabalho. Então o artigo destaca esse trabalho da CIA infiltrando intelectuais e cooptando intelectuais e infiltrando jornalistas na mídia corporativa. Boa parte dos diretores dos jornais são pessoas ligadas ao aparelho de Estado norte-americano. Tudo isso para difundir a ideologia atlanticista. Então, o atlanticismo, ele trabalha nesse nível, cooptando, tanto é que hoje muito se fala em infiltrações. Ao longo da Guerra Fria, intelectuais, jornalistas, se apresentando como pessoas de esquerda e dissolvendo a esquerda por dentro. Isso foi um trabalho feito extensamente ao longo da Guerra Fria. Tanto é que eu sempre trago aqui, um dos caras que denunciou isso o tempo inteiro foi o Jean-Paul Sartre. Ele falou, mas os caras estão contratando os caras no meio da rua aqui em Paris. Houve uma farra editorial com dinheiro da CIA para alavancar alguns elementos da esquerda em detrimento de outros que não eram tão interessantes assim. Seja na esquerda ou na direita, os elementos que apoiam mais o atlanticismo e as oligarquias financeiras transnacionais, eles têm destaque. Existem setores de esquerda que são malditos, já falei sobre isso, existem setores de direita que são malditos. Se tu tiver uma postura antissistema pela esquerda ou pela direita, tu vai ser pego. Tu vai ser pego invariavelmente, não vai ganhar alcance, não vai publicar livro, aí a coisa vai... Não vai ter bolsa na Universidade XY, pela Fundação XY, pela Fundação do George Soros e assim por diante. Então a questão é como os governos. O governo é de esquerda antissistema, o governo é de esquerda anti-atlanticista, toma ferro. O governo é de direita anti-atlanticista, toma ferro. O governo é de esquerda pró-Estados Unidos, pró-atlanticismo, tudo bem. O governo é de direita pró-atlanticismo, tudo bem. Então vai da conduta antissistema ou a favor do sistema. Sexto e último ponto. O artigo destaca a atuação da CIA em golpes políticos, feitos extensamente ao longo do século XX e XXI,
e no fomento ao crime organizado. Tanto é que eu discuti aqui, isso é interessante que o artigo também comenta. Pincela rápido, mas pincela. Quando eu discuti a questão do Afeganistão aqui, eu falei sobre o trabalho da CIA na produção de heroína no Afeganistão. Que no Afeganistão, do Afeganistão que saía a heroína que abastecia a Europa. A CIA também atua extensamente na América Latina, produzindo drogas que abastecem o mercado latino-americano e o mercado norte-americano. Então, e é dessas atividades que a CIA também tira bastante dinheiro para promover as suas operações de desestabilização. Utiliza a máquina pública para lavar o dinheiro, mas muito dinheiro é dinheiro ilícito. Tu fomenta o crime e aparece com operações anticrime dentro dos países. É uma forma de tu te infiltrar e desestabilizar os países. A CIA faz isso extensamente. E o artigo traz essa discussão, que é uma coisa interessante também. De observar a coisa por esse prisma. O cara cria o problema, aparece com a solução e desestabiliza o país. Nessa coisa entre o problema e a solução, o país já está bagunçado. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise? Leiam os artigos, tá? Leiam os artigos. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho aqui todos os dias. Então, preciso agradecer aos que apoiam financeiramente e mantêm o trabalho. É um trabalho difícil, trabalho independente. Quem acompanha o canal sabe como é que é. Pode apoiar pelo Apoia-se, por boleto ou por cartão. Então, o Apoia-se permite apoio por boleto ou por cartão. O link está na descrição aqui embaixo. Pode apoiar por Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, também está na descrição aqui embaixo. A chave Pix é pixverdadeconcreta@gmail.com e o link do Apoia-se é www.apoia.se/verdadeconcreta. Não estabeleço nenhum valor, apoia quem quer, apoia quem pode, apoia com quanto pode, não estabeleço valor nenhum. Apoia quem pode, apoia quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Então é uma ajuda solidária, é um apoio solidário, não vou estabelecer nenhum valor mínimo, nenhum valor máximo, fica por conta de vocês. Agradeço aos que apoiam, vou parando por aqui e tchau para vocês.